Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês uma vivência minha, uma técnica, uma prática que eu tenho há muito tempo. Já comentei sobre ela no blog, já tenho um material no blog, e uma das bases mais interessantes é esse livro, Promessa de Cura do Qi, editora Cultrix, do Roger Jahnke. Livrinho antigo, já muito bonito, grande, né? Bom de manusear. Letras não são tão pequenas. Importante. E ele fala, né, da promessa de cura do Qi, que vamos traduzir basicamente por energia. Prana, orgone e assim por diante. Temos várias formas de se trabalhar, né, com energia. E essa que eu apresento para vocês é uma que eu gosto muito. Gosto muito de yoga, mas infelizmente não pude ter acesso a isso quando era mais jovem, e depois de um tempo acabei me distanciando muito. Gosto muito do Tai Chi Chuan, também gosto muito, me atrai bastante, mas o Tai Chi Chuan também tem uma dificuldade que você precisa do instrutor, você precisa do professor, do mestre, para pegar o ritmo, para pegar uma linha e assim por diante. E eu também não tive acesso a isso muito cedo, também acabei me desmotivando, né? Assim, numa cidade do interior, sem muitos recursos financeiros também, eu até acho que tinha professor de yoga na época, mas eu não tinha recurso para poder estudar, para poder praticar, né? Também não era muito comum na minha época. Tai Chi Chuan, muito menos. Tai Chi Chuan é bem mais recente. Posteriormente, eu conheci o Falun Dafa. Tem 2 ou 3 artigos no blog sobre o Falun. Muito interessante, muito interessante. É uma escola de Qigong. Certo? Mas ela é bem organizada, tem exercícios muito definidos e tem exercícios na internet, com vídeo demonstrando cada uma das etapas, cada um dos exercícios, mostrando, ensinando, muito fácil. Então, quando eu cheguei, né, no Falun Dafa, foi fantástico, eu gostei bastante. Os exercícios vão se aprofundando bastante, você sente muito o Qi, você sente muito o fluxo de energia, né? E você usa o corpo, que para mim é fundamental, né? Integrar o corpo em todas essas práticas, em todos esses estudos. E o Falun tem um bom material na internet, você consegue bastante coisa interessante. Mas o Falun também está muito ligado a algumas crenças e tem uma série de dificuldades dele na China e nos países asiáticos, interesses, disputas de poder, alguma coisa assim. Mas, você deixando isso de lado, você consegue fazer a prática e é fantástico. Os resultados são muito bons para o corpo, para a mente e para o espírito. E, por último, eu cheguei, né, no Qigong ou no Qigong. Depende do sotaque, depende da região, depende de onde você está, como você está chegando na técnica, né? O Qigong, assim como o Tai Chi, ele também tem muitas escolas na China, tem muitas técnicas, tem aberturas, tem sequências de exercícios, muita coisa mesmo. Muita coisa em livros, inclusive. No Brasil, esse do Roger é realmente um dos melhores que eu achei, né? Bem acessível e que vale a pena ser lido. Tá? Um livro com bastante material mesmo, com bastante conteúdo. O Roger, ele tem muita experiência e tem uma didática, né? Ele passa muito bem a informação. Mas o Qigong, ele me trouxe uma possibilidade que eu não tinha nas outras escolhas, no Tai Chi e no Falun. Porque
O Qigong tem também as suas escolas, tem as suas filosofias, as suas maneiras, né? Cada mestre ensina de um jeito, tem a sua abertura, né? O processo de começar o exercício, tem a sequência e tudo mais. Legal. Mas o Qigong traz para a gente o que eles chamam de fluxo natural, que, apesar de ter uma simplicidade muito grande, uma facilidade muito grande, é considerada uma das mais difíceis, na verdade, do Qigong. Porque você tem que... Eles falam um pouco que você tem que dominar um pouquinho a base para depois você se permitir. O que é muito lógico, né? Muito interessante. Você tem que ter uma base para saber o que está fazendo, saber como fazer, e a partir de um determinado momento você solta. Então o Qigong do fluxo natural é um Qigong sem regras, sem aberturas, sem sequência, sem nada. É um fluir, realmente, fluxo natural, né? É um fluir natural. E é difícil porque você precisa ter já uma sensibilidade, certo? Não adianta você fazer a coisa mecânica. Trabalhar com o Qi, trabalhar com Tai Chi, trabalhar com Qigong, trabalhar com Yoga, você já deve ter visto vídeos, você já deve ter visto uma aula, você talvez até pratique. É movimento do corpo, é respiração, é trabalho da mente, né? São percepções. É um conjunto muito intrincado de coisas que são simples, na verdade, mas que podem representar assim, uma certa complexidade pelo conjunto todo. Então, chegar no Qigong de fluxo natural é realmente exigente, porque você precisa já ter uma certa sensibilidade, né? Você precisa ter uma certa sensibilidade. Mas é muito prazeroso, porque à medida que você, tendo alguma sensibilidade, você se permitir esse fluir, é algo assim que não tem comparação. Para mim, pelo menos, não tem comparação. Entre seguir uma linha, né, uma escola muito regrada, muito certinha, muito ordenada, e soltar a coisa, eu prefiro muito mais esse caminho intuitivo, esse caminho mais sensível, mais sensitivo da energia. Então eu me adaptei muito com essa linha do Qigong, né, de fluxo natural, e é o que eu uso atualmente. Falun Dafa foi até um determinado ponto, e aí eu acabei me distanciando também do Falun, e aí veio esse Qigong do fluxo natural. Eu até, lendo o livro do Roger, ele tem ali alguns exemplos de escola, alguns exemplos de exercício, que são muito interessantes, porque você pode adaptá-los ao fluxo natural, ou você pode interpretá-los nos seus movimentos de fluxo natural. Você acaba repetindo esses exercícios, repetindo essas posições de corpo, esses movimentos, né? Então, ler o livro e entender é muito interessante, e ele traz para a gente muita base para que o Qigong do fluxo natural possa ser usado, implantado, né, com mais tranquilidade, com mais propriedade. Porque não é simplesmente você fazer um movimento. Você olha um mestre num filme, você pega um DVD, tem muitos DVDs de Qigong. Eu vou incorporar esse movimento, essa parte aqui, e agora eu vou fazer o meu fluxo natural. Não é bem assim o fluxo natural. Como eu falei, acho que a palavra que cai muito nessa questão do fluxo natural é a intuição, né? É a intuição sobre como movimenta, e é a percepção que vem do movimento que você está fazendo. Então, é realmente exigente, certo? Mas é recompensador. Cultivar o Qi, como eles chamam, né, através da prática do Qigong, é uma necessidade. É uma necessidade. Você só vai entender essa necessidade depois que você começar, né? Você começa, você vai até um ponto e às vezes você para. Quando você para, você sente o impacto que
a falta que faz a prática, certo? Então, é como uma meditação. Alguns falam que praticar o Qi é uma meditação em movimento. Guardadas as suas proporções, se assemelham a algumas coisas, né? Mas é bem diferente. Uma meditação te leva para um estágio de consciência muito mais avançado do que aquele que você obtém com a prática do Qigong, até porque na prática do Qigong você fica muito consciente do corpo, né? Muito consciente dos movimentos e do momento ali, mas você não se permite muito uma certa desconexão ou uma conexão maior com a sua consciência, porque você está fazendo os movimentos, você está seguindo, você está percebendo, e você tem que manter um certo equilíbrio, uma certa atenção. Então isso limita um pouquinho. Mas é uma prática muito interessante, porque só a meditação eu vejo como insuficiente. Porque a meditação, ela deixa o corpo muito de lado, né? O corpo fica muito acomodado. Eu, por exemplo, gosto de meditar deitado. Então o corpo é como se o corpo fosse ficando fraco, como se o corpo fosse ficando desenergizado, sem vitalidade. Então você precisa incorporar alguma técnica, alguma prática que trabalhe o corpo, que trabalhe o fluir da energia do corpo, que você perceba os bloqueios energéticos, as carcaças que você vai guardando, né, acumulando ao redor do corpo, que você perceba os pontos em que a energia flui com facilidade, outros que não flui. Então, a minha ideia de despertar, de iluminação espiritual, não é você soltar esse computador biológico e se tornar uma entidade etérea. Não. É uma integração de tudo. Começamos pelo corpo. É fundamental. Porque é o que nós temos, é o que está ao nosso alcance, onde a gente toca, onde a gente vê, a gente sente, né? Todas as nossas percepções. Então, o corpo tem que ser levado junto com isso. Tem que acompanhar esse processo. E é muito interessante a gente observar pessoas que se dizem iluminadas e têm um corpo grosseiro, mal usado, né? Comenta-se que o Buda, o pisar do Buda era uma pisada perfeita, porque havia tanta consciência no movimento dele que aquilo transparecia. E eu me baseio muito nisso. Uma pessoa que fala grandes coisas e fala de iluminação, de coisa, e você olha o corpo, e o corpo não se move de acordo, o corpo não acompanha o processo, está faltando alguma coisa, está desconectado alguma coisa muito importante, que é o nosso corpo físico. É claro que, à medida que a gente avança no processo de despertar, de iluminação, vai chegar um momento que o corpo vai ser dispensado. Com certeza, você encosta ele ali, você, né, continua no estado expandido de consciência. Mas você encosta algo que faz parte de você e que, assim como você cultiva a sua mente, cultiva suas emoções, cultiva o seu desenvolvimento, você cultiva o seu corpo. E aí nós precisamos, né, de técnicas e práticas. Yoga é fantástico. Recomendadíssimo. Certo? Recomendadíssimo. Tem uma estrutura, tem uma história, tem uma base de conhecimentos, tem suporte, temos excelentes professores no mundo inteiro. Fantástico. Tai Chi está se disseminando cada vez mais. É mais comum na China, mas está vindo para o Ocidente. O professor Laércio, né, tem vários vídeos sobre Tai Chi, ensina Tai Chi, cultiva Tai Chi há muito tempo, é excelente, uma boa referência aqui no Brasil. E o Qigong ainda está muito incipiente. Esse livro aqui é um achado. Esse livro foi um achado, realmente, essas sincronicidades que acontecem, né, que levam a gente para o caminho que a gente precisa. Então esse livro foi um achado. Tem muito livro em inglês, tem muita coisa. Alguns já estão sendo traduzidos, certo? Mas ainda é difícil de você encontrar um professor, um mestre de Qigong. Tai Chi você até encontra.
né? Nas cidades fora das capitais, assim, um pouco mais afastadas do centro, você ainda encontra, né, cursos e professores. E tem muita coisa na internet. Muitos vídeos, muitas aulas, muitas explicações, muito debate, muito interessante, tem bastante informação. Tem também muito conflito. Natural. Nada que a gente precise se preocupar. Mas é um conflito que a gente percebe, ocasionalmente tem um outro que você, né, desgarra assim, mas é um conflito gentil. Porque são visões diferentes da mesma coisa. Da energia, do fluxo de energia, da integração, corpo, mente, espírito. E é natural que, se uma escola segue muito por um caminho, outra segue por outro, quando elas se encontram, é natural esse conflito. Mas, como os expoentes dessas escolas são pessoas que realmente avançaram no despertar, eles avançaram no respeito. Então eles entendem as diferenças e aceitam as diferenças como naturais. Porque não podemos querer que exista só uma coisa, só uma ideia, só um caminho, né? Somos 8 bilhões de seres hoje. Então precisamos realmente de vários caminhos, porque agrada um, não agrada o outro, agrada aquele, agrada este. Então temos essas opções. O respeito é fundamental. Assim como precisa haver respeito entre as religiões, né? Protestantes, católicos, umbandistas, espíritas, hinduístas, budistas, pessoal do candomblé, pessoal evangélico. Acho que todos são caminhos válidos que a gente trilha em determinados momentos da vida, que a gente trilha por algum tempo e que a gente vai soltando, a gente vai abandonando aos poucos, à medida que a gente não precisa mais, porque eles não têm nada a oferecer para a gente, ou que a gente não tem nada a oferecer para eles, né? Então o Qigong é uma técnica muito interessante para cultivar o Qi, para trazer o corpo para o processo do despertar, para energizar o corpo e para uma série de funções. Aqui no Qigong, ele tem, nessa estruturação que o Roger fala, ele estabelece 10 fases de cultivo e de domínio do Qi. Na página 84 está ali nas 10 fases. Não são fases estanques, né? Faço uma para depois começar outra, não. Elas vão se entremeando, né? Vão se fechando uma nas outras, mas são coisas que são graduais, que você vai desenvolvendo, né? Desde o descobrir, aprender a reunir energia, aprender a fazer circular, purificar, direcionar. E uma coisa muito interessante que eu já comentei em outros vídeos, é a fase 10. Transmitir o Qi. Ou seja, a fase 10 é a última. Você leva tempo para chegar lá. Algumas pessoas levam uma vida para chegar lá. E é nessa fase que você aprende a transmitir o Qi para outros seres. Né? Aprende a transmitir o Qi para outros seres, plantas, animais e pessoas. Para curar, para ajudar no processo de despertar. Várias possibilidades. E é interessante que o Frank Ajavapita, num dos livros dele, uma breve interrupção. O Frank Ajavapita, num dos seus livros, comenta uma coisa muito interessante, que ele pensa, né, às vezes, na cabeça dele vem a ideia de que o Reiki é um Qigong de preguiçoso. Porque o Reiki não é tão exigente como é o Qigong. Você leva anos para chegar na fase 10 do Qigong e poder transmitir o Qi para um outro ser. Certo? E transmitir o Qi não é o seu Qi pessoal. É algo muito diferente. Né?
E com uma iniciação em Reiki, em 15 minutos você está apto a transmitir o Reiki para as pessoas. Então, o Reiki facilita demais esse processo, mas ao mesmo tempo exige também, né? O reikiano tem que aprender a controlar o ego, tem que aprender a se portar melhor como reikiano para poder passar reiki e não passar o ki pessoal, mas isso é muito prático, muito rápido e você já consegue, né, praticar logo depois da iniciação. Com o Qigong não. O Qigong você leva um bom tempo até chegar nesse ponto. Mas também não é uma coisa obrigatória, você não precisa passar pelas 10 fases. Principalmente no Qigong de fluxo natural. Você vai usando ele à medida que você precisa, que você sente necessidade, que você percebe. E eu não vejo essas práticas como objetivos. Eu preciso chegar no nível 10. Não. Isso vem naturalmente, isso é um resultado. Né? É diferente do objetivo que a mente traça e vai atrás. O resultado é algo que vai acontecendo fruto das suas práticas, da sua dedicação. Então, para alguns que tiverem a sorte de encontrar um mestre de Qigong que puderem praticar, é excelente, excelente. A gente integra todas as nossas partes e o resultado é muito maior do que a soma delas. Para quem não tem acesso ao mestre, não pode praticar, não tem um curso, uma aula, vai para a internet, vai buscar se informar e vai seguir alguma linha que tem na internet com vários exercícios, ou vai pegar esse livro aqui que vai trazer para vocês as etapas e você vai praticando e vai se observando e vai, né, avançando à medida que você se sente confiante, que você se sente tranquilo com aquilo, ou você opta, como eu optei, por essa questão de fluxo natural, realmente, né, de percepção, de intuição, de movimento. E é, assim, muito bom. Recompensador, tanto em termos de equilíbrio, tanto em termos de energia, quanto em termos de você observar esse processo todo se integrando com as suas atividades, né? E esse fluir. O fluir é algo realmente especial, algo especial. No começo a gente começa mecânico, a gente começa com dificuldade, a gente não acredita, a gente não consegue, a gente trava o corpo, né? A gente passa a vida inteira travando o corpo. Você começa a sentir essa integração do corpo, os movimentos fluindo, a percepção da energia, é muito recompensador e motivador, né? E os benefícios? Um corpo mais saudável, um corpo mais energizado, mais integrado, uma mente mais alerta, uma mente mais perceptiva, vale a pena. Se você tem um apartamento, você consegue fazer isso, você consegue fazer isso no pátio de casa, você consegue fazer isso no parque. As pessoas acham estranho, né? As pessoas acham estranho, às vezes na praia. Você pode incluir a música, bota um fone de ouvido, né? Telefone na cintura, alguma coisa assim, e você consegue integrar a música com esse fluxo natural. É muito interessante, com muitas possibilidades. E o único fiel da balança é você. Você é que tem que perceber. Né? Se você faz um lugar público, provavelmente a pessoa vai chegar, o que é isso? É Tai Chi Chuan? Né? Muito pouca gente conhece o Falun Dafa aqui no Ocidente. Né? Ou vão pensar que é alguma coisa de yoga. Alguns ficam rindo, observando. Eu já fiz isso em alguns parques, eu já fiz isso na praia, que às vezes a gente não mora perto, às vezes consigo dar uma chegadinha, né? É muito legal sentir aquela energia do oceano, enterrar os pés na areia ali até o tornozelo e depois começar a perceber tudo isso. E a gente vai perdendo a vergonha, a gente vai perdendo esse medo de aparecer, de mostrar, né? E à medida que isso vai se perdendo, a gente vai executando os movimentos e vai deixando fluir e vai aproveitando, né, em todos os locais. E é muito interessante, né? Já me veio, né, a vontade de fazer no shopping. Mas o fluxo de pessoas é muito grande, burburinho assim, então não fica. Às vezes eu consigo fazer alguma coisa com as pernas, discreto, no canto, né? A esposa entra na loja, se divertindo, blá, 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 eu fico lá, vou ficar aqui sentado, dormindo, babando ali no shopping. Eu fico num canto, fico fazendo alguma coisa com as pernas, movimento o corpo,
e a gente começa a perceber esses fluxos de energia diferentes, né? Uma coisa mais rígida, uma coisa às vezes até mais acelerada no shopping, uma coisa mais tranquila em casa, uma coisa mais expansiva na praia. Então, realmente esse fluxo natural da energia, principalmente se você não colocar, né, impeditivos, esse lugar é maligno, esse lugar é ruim, esse lugar está isso, aquilo. Não, deixa sentir, deixa fluir e você vai com o movimento, acompanhando isso tudo, sem esse julgamento, sem esse agarrar-se, sem esse apegar-se a essas coisas. É muito interessante, muito bom, beneficia você, beneficia as pessoas ao redor, beneficia o próprio ambiente, porque você começa a trabalhar. Se você for reikiano, fantástico, porque o reiki também flui naturalmente. Então, tudo acaba se integrando, né? E fazendo assim, tendo uma conexão melhor nessa coisa toda. Recomendadíssimo, Chico. Recomendadíssimo. Pesquisem, observem, sigam algumas linhas, vejam se tem um professor ou mestre na sua cidade, incorporem. Se sentirem vontade de experimentar esse do fluxo natural, é recomendado que vocês comprem esse livro para ter uma base, né? Cultrix, para ter uma base, fazer alguma coisa assim não tão brusca, digamos assim, né? Mas com uma base mental que a mente vai entender um pouco mais o processo, vai participar do processo, não vai boicotar tanto. E os benefícios são inúmeros. Legal, pessoal? Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, de uma outra prática minha, já muito antiga, que me agrada muito. Até a próxima.